Capítulo 6. O antigo regime historiográfico e as obras de Marc Bloch. Primeiro, vamos definir claramente o que se entende por antigo regime historiográfico. É o conjunto de práticas dominantes no século XIX, especialmente a escola metódica francesa, representada por Langlois, Seinobot e Lavice, que se caracterizava por um foco quase exclusivo na política, guerra, diplomacia e biografias, um rigor formal nas fontes, mas pouca abertura a outras ciências, uma visão linear, cronológica e descritiva, e dificuldade em analisar estruturas de longo prazo. Marc Bloch recebeu toda essa formação nesse contexto. Ele estudou sob a orientação de mestres da escola metódica. Sua banca de doutorado foi presidida por Charles Seinobot, principal expoente dessa linha, e por isso, mesmo revolucionando a história, ele mantém traços dessa tradição, o que os estudiosos chamam de persistência do antigo regime historiográfico em sua obra. O que ele herdou e manteve? O rigor crítico das fontes, preservando a exigência da veracidade, a crítica externa e interna dos documentos, que é um legado forte da escola metódica, o interesse por instituições, assim como os historiadores anteriores, também ele analisou organizações jurídicas e políticas, mas sempre ligando-as à vida social. E a linguagem e estrutura. Em partes da obra A Sociedade Feudal, ainda há uma divisão por períodos e uma descrição que lembra o estilo tradicional, embora com conteúdo renovado. O que Marc Bloch rompeu e inovou? Ao lado de Lucien Febvre, ele fundou a Escola dos Análises, propondo uma história totalmente diferente. Primeiro, uma ampliação total do objeto. Ele abandonou o foco só em reis e batalhas para estudar a vida cotidiana, mentalidades, economia, geografia, trabalho, crença e tecnologia. Ele perguntava como viviam, comiam, pensavam, produziam as pessoas, e não quando foi a batalha e quem comandou. Segunda característica, diálogo com outras ciências. Ele usou a geografia, sociologia, economia, psicologia, linguística, direito, agronomia, algo impensado na história tradicional. Um exemplo. Na obra Os Reis Taumaturgos, ele une história, religião, psicologia e política para entender a crença no poder curativo dos reis. Terceiro. Prioridade às estruturas e longa duração. Ele não se fixou em eventos pontuais. Buscou o que permaneceu por séculos. Formas de propriedade, tipos de cultivo, laços sociais e costumes. Na obra Os Caracteres Originais da História Rural Francesa, ele analisa como a paisagem e o modo de produzir moldaram a sociedade ao longo de gerações. E quarto, a história compreensiva e não só descritiva. Para ele não bastava apenas narrar, era preciso explicar as relações, as causas profundas e os sentidos dos fenômenos. E ele rejeitou a ideia de que a história se resumisse a fatos isolados. Resumo final. Marc Bloch não rompeu de uma vez com tudo. Ele manteve o rigor da crítica documental, herdado do antigo regime historiográfico, mas transformou completamente o que se estuda e como se estuda. Abriu as portas para uma ampla história, profunda e voltada para o ser humano em todas as suas dimensões, sendo um dos maiores responsáveis por tornar a história a ciência complexa que conhecemos hoje.